com adequação à ROS, UI e à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje existem algumas instruções normativas, a Marília, a Daniela têm feito uma pesquisa sobre isso, nós vamos mostrar alguma coisa hoje, né? Dando preferência, dando até uma margem de acréscimo no preço, até 25%, para os produtos que estão adequados a algumas normas ambientais, ok? Então, um minutinho aí para vocês conversarem sobre isso aí. Os possíveis ganhos da sua empresa com adequação à ROS, UI e à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bem rapidinho essa aí, tá? Por favor. Bom, então, esse é o enfoque ambiental da sustentabilidade. Mas eu comecei hoje falando, existe uma concepção mais ampliada que surgiu no final da década de 90, através de um livro com o nome em português Canibais com Garfo, né? Que trouxe então o conceito Triple Bottom Line, o tripé da qualidade, que é o equilíbrio de aspectos econômicos, ambientais e sociais. Que é, então, como a gente vê, é aquela coisa assim, da hora que a gente bate o olho, fala, mas não tem como ser diferente. Quer dizer, a decisão que é a melhor para todos, né, que traz o bem comum realmente, é essa que integra desempenho econômico, porque senão as empresas não sobrevivem, e a competitividade da empresa, ela traz muitos benefícios para a sociedade, muitos benefícios, né? Uma sociedade não se mantém razoavelmente saudável sem empresas competitivas. Então precisa mesmo, não é só para o dono ganhar dinheiro, a sociedade precisa de empresa competitiva. Mas é preciso ter equilíbrio ambiental e é preciso pensar, né, as várias necessidades da sociedade também, ok? Eu escrevi recentemente um artigo, falando do nosso projeto, tudo, e esse ponto, por exemplo, eu desenvolvo lá, depois eu vou enviar para vocês, tá? Quem tiver interesse, ok? Mas então, não vamos fazer agora, tá? Esse é o para casa, lembra lá que a dona Mariazinha falava para casa, né? É esse aí. As possíveis dificuldades que vai ter para viabilizar a sustentabilidade na sua empresa, com esse foco, tá? Com esse foco aí. Tá? Quer dizer, como é que eu vou equilibrar a ROS? Só aqui. Como é que eu vou equilibrar a ROS, o I, etc., com o desempenho econômico da empresa? Isso é básico, né? Ok? Quais são as dificuldades? Tá? Nós estamos para enfrentá-las juntos. Ok? Bom, então nós falamos da sustentabilidade como um tripé, nós falamos da sustentabilidade com esse foco de responsabilidade com as novas futuras gerações, de fazer as coisas sem destruir, né? E tem um terceiro aspecto que a gente pode trabalhar também, né? E para isso falar dos stakeholders. Eu trouxe essa palavra em inglês, né? Não sei se todos conhecem, porque ela é mais conhecida, né? Dessa forma. Stakeholder quer dizer as partes interessadas, as partes envolvidas com a empresa, né? Então, se a gente pegar uma história, a história do mundo empresarial, começando no começo do século XX, final do século XIX, quando eu gerenciava uma empresa, né? Então, aqui, nós não estamos querendo ser bonzinho, né? Nós estamos pensando no sucesso do país, no sucesso das empresas, tá? Então, vamos pensar com cabeça de gestão, de competência gerencial, né? Então, no início do século XX, quando a pessoa pensava, o responsável pelo gerenciamento da sua empresa, pensava a empresa, ele pensava só no lucro. Tem uma frase do Henry Ford que diz assim, o meu cliente pode ter o que ele quiser, desde que seja um Ford T preto. Significa o quê? Tô nem aí. Por quê? Porque a demanda é maior do que a oferta. Não quer preto, dá licença, sai da fila que o de trás quer. Então esse é um contexto que cabia naquela época, né? Aí avançou, foi na década de 60, por coincidência foi o alemão, não foi o americano, que trouxe, pela primeira vez um artigo histórico, dizendo o seguinte, o grande propósito da empresa deve ser gerar um novo cliente, que era quando o mercado já estava mudando.
né, onde a oferta começava a ser maior do que a demanda. Então aí, que cor que você quer? Eu preciso perguntar, porque se eu não perguntar, né, o Cosmo, por exemplo, pode fazer o carro da cor que ele quer. Então trouxe a figura do cliente. Aí avançou, né? Na década de 80, quando teve a revolução da qualidade, né, que começou no Japão, trazendo as ideias americanas, mas dentro do Japão, né, tem um homem, vocês devem ter ouvido já falar o nome dele, chamado Ishikawa, que ele fez o diagrama espinha de feixe, causa e efeito. Ele tem um livro que ele fala assim, ele fala exatamente essas palavras, que a empresa que não coloca em primeiro lugar os seus colaboradores não merece nem existir. Quem é esse homem? Esse homem foi um dos grandes responsáveis pelo milagre japonês. Então não era um cara que vivia na Lua, né, que andava lá no planeta Hellmans. Era um cara que fazia as coisas, né? Então ele trouxe a figura do colaborador. E que se a gente for aprofundar, não vou fazer isso hoje, você vê que tem muito sentido o que ele está falando. Por quê? Porque quando a gente vai na causa, a gente tem muito mais resultado. E a causa de tudo são as pessoas que executam os processos, etc. As coisas avançaram, começou-se a perceber, né, que quando eu vendo mais caneta, eu vendo mais matéria plástica, eu vendo mais petróleo. Está tudo interligado. Quando eu tomo uma Coca-Cola, a pessoa que faz o rótulo da Coca-Cola está ganhando também. Então existe uma parceria intrínseca entre cliente e a cadeia de fornecedores, que aliás é um dos objetos importantes do nosso projeto, né? Então aparece a quarta parte interessada, né? E a quinta é a sociedade. Isso também foi no Japão, quando se pensou assim, traduzindo aqui para o equipamento eletrométrico. Bom, eu fabriquei o equipamento, vendi no preço que eu quis. Ótimo. O meu cliente está super satisfeito, funciona direitinho. O funcionário está bem pago, os fornecedores estão bem pagos. Está tudo resolvido, né? É. Aí eu digo, não, senhor. Esse equipamento ele vai para o lixão, perto da minha casa. Ele tem chumbo, esse chumbo contamina o lençol freático e pode dar uma doença super perigosa, tá, com o sistema nervoso, chamada saturnismo. Ou pode dar câncer, né? Então, aparece naturalmente, é isso que eu quero dizer, não é assim que depende da vontade de alguém. As próprias circunstâncias colocam esses 5 como partes interessadas nas empresas, ok? E Kiko, né? E daí? E daí o seguinte, vamos aproveitar as lições da natureza. Existem maneiras de se organizar duas espécies, dois indivíduos. Existe, por exemplo, o parasitismo, né? Onde para um sobreviver tem que matar o outro, né? Existe uma relação muito positiva chamada simbiose, que é quando duas espécies diferentes se integram numa relação ganha-ganha, que todo mundo sai ganhando. Então eu pus alguns bonitinhos aqui, aquele passarinho lá. Ele se alimenta dos carrapatos que ficam no dorso do boi. Então ele mata a fome dele e resolve a coceira do boi, né? Esse inseto, ele se alimenta do pólen e poliniza a árvore. E assim, né, aqueles peixinhos comendo a craca na tartaruga e assim por diante. Então, uma gestão sustentável, uma gestão visando a sustentabilidade, é uma que, de uma forma consciente, com competência, pé no chão, né, nós vamos procurar estabelecer relações de ganha-ganha. Se só um ganhar, a coisa não se mantém. Um bom negócio é o negócio sustentável é aquele que é bom para todas as partes envolvidas. Porque senão uma hora a casa cai, né? Então entender como é que eu posso agregar valor para o meu stakeholder e também o que eu posso esperar dele. Por que eu tenho uma relação legal com o meu cliente? Para quando eu morrer eu ir para o céu, falar, esse daqui cuidava tão bem do cliente dele. Não é, porque tem um retorno positivo. E é legítimo trabalhar isso, não é ruim. Não tem problema nenhum, tá certo? Nós não vamos explorar agora, tá? Mas aqui, isso está aí, acho que nos slides. Então, o que cada stakeholder pode receber de valor da sua empresa, né?
Por exemplo, eu sou da sociedade, eu não estou querendo um bisturi cirúrgico da WM. Ele dá o bisturi para mim, não vai resolver, mas ele prover bons empregos, recolher os impostos, exportar bastante, isso vai, né? E assim cada stakeholder tem coisas que espera. E outra coisa, o que cada stakeholder pode agregar ao negócio? Para eu entender como se pode fazer essa relação de simbiose, essa relação ganha-ganha. Entendendo? Quer dizer, eu vejo o que eu posso trazer de benefício para ele, o que ele pode trazer de benefício para o meu negócio. E aí eu vou gerenciar isso, né? É um sistema hipercomplexo, é isso que é a empresa, nós já vamos ver. Logicamente tem muitas variáveis, muitas coisas a serem atendidas, então tem que buscar o quê? Um equilíbrio. É lógico que o Henry Ford tinha uma situação para gerenciar muito mais tranquila que nós temos, né? Mas eu não vivo lá. Nós estamos em 2011, né? Então eu tenho que trabalhar com a realidade de hoje.